Olá, boa noite. Faltando um minutinho para nossa live. Aproveita o aviãozinho e manda para as pessoas que você deseja que assistam a live e sejam não só edificadas, mas que elas também aprendam uma coisa nova nessa noite conosco. Então seja bem-vindo, você que já está aí, JL, fiel escudeiro, Dona Carmen, fiel escudeira também, muito bem. Hoje nós vamos falar de acessórios. Oi Priscila, seja bem-vinda. Obrigada, Dona Carmen. Já são 9 horas e hoje a nossa live é sobre acessórios. Quem é que, como eu aí, adora um acessório? Já deu para perceber, né, gente? Então, conforme vocês vão entrando, sejam bem-vindos todos. Hoje a nossa live especial falando de acessórios. Não sei se vocês sabem o significado dessa palavra, tá? Se você não sabe, hoje você vai aprender. E eu queria pedir para você também colocar durante a nossa live, tá? Colocar perguntas, respostas, vocês podem participar, tá bom, gente? Não fiquem com vergonha, porque eu tô tentando perder a minha vergonha, né? Para estar aqui com vocês, ensinando um pouquinho do que eu sei. Então, eu quero que vocês participem, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando de acessórios femininos, mas dentro dos acessórios, a gente tem os masculinos também, tá? Tem uma gama de coisas que a gente pode estar falando dentro dessa live, mas o tempo é curto, então a gente vai focar em uma parte só, tá bom? Seja bem-vinda, Natalícia! Gente, também uma coisa que me ajuda bastante aqui é vocês apertarem o coraçãozinho. Gostou? Depois eu passo aí qual é o nome do batom para você. Então, gente, clica no aviãozinho se vocês estiverem gostando, obviamente, não só porque eu tô pedindo, tá bom? Eu sei que a gente tá começando agora. Envia para os seus amigos, para as suas amigas. Só feminina? Hoje, infelizmente, a gente vai falar só sobre acessórios femininos. Mas pode ficar aí tranquilo que eu vou fazer uma live específica para falar sobre acessórios masculinos. Oi, Lene! Seja bem-vinda, minha querida! Tô dando um tempinho aí pro pessoal ir entrando. O pessoal já tá se acostumando com as lives de quinta. Então, tô muito feliz que vocês estão apoiando aí esse projeto, tá bom, gente? Fico muito feliz mesmo quando vocês estão aqui comigo. Mas quem não puder assistir, às vezes o horário é muito tarde. Agora, além de estar salva no Facebook... Oi, Juninho! Tudo bom, querido? Quer dizer, acho que é o Júnior, né? Não é a esposa dele, mas... Então, e aí, além de estar gravado agora no Instagram, a gente tem mais uma opção para vocês, tá? Que é o YouTube. Então, quem não consegue assistir pelo Instagram, se sente mais confortável assistindo pelo YouTube, as lives agora vão estar salvas no YouTube também. Oi, Alex! Seja bem-vindo! Um beijo, querido! Então, gente, vamos começar? Sandroca, você também! Seja bem-vindo! Vamos começar, então? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês... Obrigada, querido, obrigada! É o significado da palavra acessórios. Eu sei que a minha tela aí cobriu um pouquinho a palavra, mas vamos lá. O que é um acessório, tá? Acessório é um objeto usado para enfeitar ou adornar. Além de colares, ela usava muitos outros acessórios. Por exemplo, os meus brincos. Oi, Fátima, seja bem-vinda, quanto tempo! Então, gente, e o que é a etimologia dessa palavra, tá? A origem da palavra acessório vem do latim medieval, accessoriu,
que significa ajuntar. Eu separei também para vocês algumas curiosidades dessa palavra, tá? A palavra acessório com C, na segunda sílaba, é a mais utilizada, indicando aquilo que complementa o que é essencial, tendo uma importância secundária. Ou seja, acessório de cabelo, acessórios de cozinha, acessórios de roupa, acessório de moda ou uma peça acessória. Bem-vinda, Guanaíra! O pessoal tá chegando, tá ficando bom. Então, a palavra acessório, a gente conhece com duas... escrita de duas formas. Acessório com S, que é esse que eu acabei de explicar, e tem a acessório com dois S's, tá? Acessório com dois S's na segunda sílaba tem um uso mais reduzido, mas não está errada, tá bom? Indica aquilo que está relacionado com assessor, sendo sinônima de assessorial, trabalho acessório, trabalho assessorial, função acessória, função assessorial, experiência acessória, experiência assessorial. Assim, as duas palavras, tá? Acessório e acessório, existem na língua portuguesa e estão corretas. Isso é uma curiosidade, tá? Agora, a segunda curiosidade é que esse mesmo exemplo que eu dei, o que acontece? Esse tipo de palavra que ela tem o mesmo som, né? Ela parece que é a mesma coisa, mas ela é escrita diferente. Essas palavras se chamam homófonos. Então, as palavras acessório e acessório apresentam uma mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de forma igual, como eu expliquei, mas seus significados e escritas são diferentes. A este tipo de palavra chamamos de palavras homófonas. Por exemplo, tem acessório, como eu falei, acento e acento, acento com C e com dois S, concerto e concerto, também com S e C, cela e cela, cinto e cinto, coser e coser. Então, são algumas curiosidades de algumas palavras, né? Só para a gente entender isso aí. Então, o que são considerados acessórios? Vou mostrar aqui para você. Peças consideradas acessórios são brincos, bolsas, chapéu, anel, pulseira, broche, lenço. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para não ficar em cima. Aí, se alguém quiser mandar alguma pergunta ou fazer algum comentário, é só clicar nesse balãozinho que tem a interrogação aí no seu celular ou no seu tablet, tá bom? Então, voltamos lá. Lenços, tiaras, chapéus, óculos, ai meu Deus, esqueci o nome agora. Já falei tiara, pulseira, luva, colar, esse turbante. Então, esses são alguns exemplos de acessórios, tá? Esses itens, eles são indispensáveis para muita gente. Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo acessório. Amo, dificilmente você vai me ver saindo sem um acessório. Eu acho que o acessório, ele complementa muito o seu look total. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, o acessório complementa muito o look, como eu estava falando. Então, ele sozinho, muitas vezes, ele não tem nenhum valor, né? Então, e muitas vezes num look básico, por exemplo, hoje eu até tô com uma blusa que tem uma gola diferenciada. Essa gola eu posso amarrar ela de várias vezes, de várias formas. Hoje eu botei para trás, mas porque eu queria usar esse brinco. Então, se eu colocasse ela amarrada para frente, ia ter muita informação. Então, por isso que eu amarrei para trás. Então, o acessório em si, muitas vezes, você não dá muito valor para ele. Mas ele, coordenado com a roupa correta e com tudo direitinho,
ele tem dá um valor maior para o seu total look, que a gente chama, né? Então, ele tem Ixi, esqueci o nome. Ele pode tanto levar um look do básico para um outro nível, tá? Assim como as roupas, os acessórios revelam muito da nossa personalidade. É possível criar uma assinatura de estilo através deles. Então, por exemplo, eu, na minha adolescência, todo mundo falava que uma característica minha era usar brinco comprido, brinco grande. Eu sempre gostei de usar brinco grande. Ultimamente, eu não tenho usado os brincos tão grandes, porque eles me incomodam com o celular. Às vezes eu tenho que colocar um fone de ouvido, alguma coisa, então me incomoda muito. Hoje em dia, com as máscaras também, apesar daqui nos Estados Unidos a gente não tá usando muito, eles também atrapalham e aí não fica legal. Então, é uma coisa que eu tenho evitado, mas eu continuo gostando dos brincos, assim, compridos, né? Brinco grande. Os maxi brincos que a gente chama hoje. Então, gente, essas são algumas peças, né, de acessórios. Agora eu vou contar para vocês uma breve história. Deixa eu ver aqui um negócio. Dos acessórios, tá? Para vocês conhecerem. Vou botar aqui para vocês, só um minutinho. Eu vou mudar aqui a foto para vocês verem uma outra coisa. Algumas pessoas já vão identificar aí algumas peças que eu tô colocando. Mas vamos lá. Uma breve história. Os acessórios, eles têm um papel muito importante na história da humanidade, tá? Em algumas culturas, os adornos representam a tradição e as crenças de um povo. Na pré-história, os acessórios simbolizavam o misticismo, colares feitos de ossos e dentes de animais eram amuletos de proteção. No Egito, era símbolo de poder e de status social. Já na Idade Média, as joias eram símbolos de divisão de classe e religião, representados por coroas e crucifixos. Os primeiros artesãos surgiram na época do Renascimento, tá? Quando as pedras preciosas começavam a ser trabalhadas à mão. Os ourives passaram a ser vistos como artistas e as joias passaram a fazer parte do estilo das pessoas, da burguesia pelo menos. Um pequeno salto no tempo e nasce a alta joalheria, com marcas que são sinônimos de luxo e histórias como Cartier, Bulgari e Tiffany, que estão representados aí. Esse bracelete Love da Cartier é um bracelete muito famoso dessa marca, tá? E tem um anel aí que eu coloquei para vocês verem da Bulgari e tem a famosa caixinha azul da Tiffany, que é uma joalheria também muito famosa, inclusive essa cor da caixinha, da embalagem deles foi, como é que fala? Virou o nome da cor, né, Tiffany, por conta da embalagem que eles utilizavam, né, na cor que a joalheria utiliza, tá? Aí também tem a estilista Coco Chanel, que ela foi responsável pela democratização dos acessórios, criando e usando bijuterias, misturando pérolas, couro e correntes de metal. Ela ousou a usar grandes braceletes esmaltados, um em cada punho, fazendo às vezes de punho de camisa. Hoje em dia a gente usa com truques de styling também, pulseiras ou braceletes em cima da manga da camisa. Mas isso já vem de tempo, não é de hoje, tá, gente? Então, com certeza, ela desconstruiu valores, né? Chanel desconstruiu valores em muitas situações no campo da moda. Como parte da moda, tá? Os acessórios continuam sendo inspirados em movimentos culturais e sociais, representando uma época e evoluindo com a sociedade.
tá bom? Então a gente pode falar que acessórios também são adornos estéticos. Agora, quais são os materiais, tá? E o seu nível de refinamento? Como eu falei no início, hoje a gente vai estar falando especificamente, de joias e voltada para as mulheres, tá? Porque os acessórios são usados pelos homens também. Então tem acessórios masculinos e femininos. Mas como falar de acessório é muita coisa, não tem como a gente se aprofundar muito. Por exemplo, eu ia falar muito vagamente se eu fosse falar um pouquinho de cada coisa e aí fica meio perdido. Então, eu preferi hoje falar sobre a parte de joias, né? Porque entra os colares, brinco, anéis, pulseiras. Então, fica pra gente focar numa coisa só. Porque aí a gente pode, em outras lives, se vocês tiverem interesse, falar sobre os outros tipos de acessório, como o chapéu, por exemplo, as bolsas, tá? Hoje em dia a gente está usando muita tiara com detalhes também, então a gente pode estar aprofundando nesses outros temas para as próximas lives também, tá bom? Então, falando do material, deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Então, gente, material e seu nível de refinamento, tá? Então, eu vou considerar aqui 3 categorias de acessórios: joias, semijoias e bijuteria, tá? E classificá-las por níveis, de acordo com o material, tá bom? Então, lembrando que o preço também tem relação com o design e não somente com o material e a qualidade. Isso explica que algumas bijus são caras, porque tá aí em cima o design, a exclusividade da peça, se ela foi feitas várias vezes, né? Foi feita uma quantidade muito maior dela, se ela é uma peça única, independente de ser um valor mais baixo no material, mas ela sendo uma peça única, ela é mais valorizada. Então, tudo isso a gente vai estar levando em conta no que eu vou estar falando, tá? Então, o nível 1, a gente vai considerar as joias. Aí tem um exemplo do nível 1, tá? São joias compostas totalmente por metais nobres, tá? Como ouro ou prata e pedras preciosas. As joias são quase sempre produzidas de maneira exclusiva, tá bom? A durabilidade é muito maior e as marcas carregam luxo, arte e história. Então, por isso que faz sentido elas serem peças mais caras, tá bom? O nível 2, que tá aí numa foto também, com exemplo de um colar da Zara. O primeiro exemplo é um colar da Gaster. O nível 2 são as semijoias. São compostas por metais não nobres, geralmente latão, e levam uma segunda camada intermediária de níquel, bronze, cobre e banhos ou chamados folheados. Então, essa segunda você já nota que não são metais tão nobres, tá bom? As pedras não são preciosas, podem ser lapidadas ou não, tá? Podendo ser gemas orgânicas, como a pérola, coral, turquesa, a âmbar. Então, já não tem tanto refinamento como no nível 1. E o nível 3, que tá aí, infelizmente eu não sei de quem é esse colar, que eu peguei a foto como referência, são as bijuterias. São compostas de metais não preciosos, pedras sintéticas e outros materiais como resina, acrílico, madeira, couro, fios, tecidos, palha, plástico, vidro e por aí vai. Hoje em dia a gente faz até com materiais sustentáveis, né, que são reciclados, por exemplo, como a garrafa PET. Tem muita joalheria e bijuteria feita com garrafa PET hoje em dia. Então, algumas levam uma ligeira camada de banho, mas isso não é muito característico, tá bom? É importante ressaltar, gente, que o níquel é um metal que pode causar irritações na pele. Por isso que a gente escuta muita gente falar assim, só posso usar joia. Porque realmente o níquel, ele dá uma certa alergia para a maioria das pessoas.
Então, ainda assim, mas mesmo assim, muitos fabricantes ainda utilizam o níquel quando estão fabricando suas peças. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento, você tenta e tem essas alergias, tenta evitar essas peças que tem na sua composição o níquel, tá bom? Essas peças também tem o que a gente chama dos elementos de design, tá? Então, os acessórios, eles podem carregar, vou mudar a tela para vocês irem identificando enquanto eu tô falando. Vamos lá. Aí. Então, gente, os acessórios, eles podem carregar uma carga simbólica maior do que a roupa que a gente usa. Então, dessa forma, identificar os elementos de design e suas mensagens ajuda na nossa escolha, no estilo do acessório que a gente vai usar. Esses elementos de design é o que nós chamamos de composição de linhas, formas, cores e texturas. A gente fala muito sobre isso, no geral, dentro da consultoria de imagem, tá? É uma junção de várias informações que a gente vai analisando do cliente e inclui tudo isso aí, tá? Linhas, formas, cores e texturas. Então, não só para sua escolha de acessórios, mas para toda uma composição de um look, quando você está fazendo uma consultoria de imagem, esses elementos são avaliados de acordo com o estilo de vida que você tem, com o seu formato de corpo, seu formato de rosto e por aí vai, tá bom? Então, essas linhas, elas podem ser retas, horizontais, verticais ou diagonais e curvas, finas ou espessas. As formas podem ser geométricas, circulares, retangulares ou orgânicas. Então, dentro desse universo, a gente pode optar pela harmonia ou o contraste, que é o que eu estou mostrando aí para vocês, tá? A gente tem, aí nessa que tem várias mãos, isso aí tem uma harmonia no que está sendo usado. Na primeira foto, em cima da foto que a mulher está com um anel com a mão no bolso, já é um contraste de materiais e de formas. A gente tem uma coisa redonda com outra coisa quadrada embaixo, tá? Então, da maneira bem simples, a harmonia é a combinação de elementos, como eu falei, que tem alguma relação, como no exemplo da foto desse monte de braço aí com as pulseiras, tá? Por exemplo, forma, cor e linhas. Então, isso aí entra. Esses dois anéis também da foto branca representa essa questão da harmonia que a gente está falando. Já o contraste é o oposto, é a diferença entre coisas da mesma natureza, que é a primeira foto que eu postei e essa foto desse anel que está embaixo também, que tem madeira e acrílico. Então, é a diferença entre coisas da mesma natureza, como eu estava falando. Vamos ao próximo tópico. Cores e texturas. Dentro dessa gama toda de acessórios, nós temos a diferença entre cores e texturas. Então, usando uma enquete feita no Instagram, tá? A maioria das pessoas preferem o banho dourado nos metais. Mas eu preciso te dizer que pessoas de pele quente ou neutra se beneficiam mais desse tipo de banho, tá bom? Isso aí também é uma coisa que a gente consegue identificar quando a gente faz a consultoria de imagem e a gente faz a avaliação, a análise de coloração pessoal, tá bom? Como saber se a sua pele é quente ou fria? Fazendo essa análise. Tá? É a única forma da gente saber se a pele é quente ou fria, porque vai ser feito um estudo do seu contraste, do seu subtom de pele, da cor da sua pele, cabelo, sobrancelha, boca, várias coisas para a gente chegar na sua paleta de cores que identifica a sua cartela, tá bom? Além dos banhos, gente, existem outras diferenças, como o metal polido, escovado e envelhecido. Nessa foto aí, nessas 3 fotos, eu estou mostrando 3 banhos para vocês, tá?
o ouro amarelo, a prata ou ouro branco, e tem aí um rosé também, nesse outro colar que tá por baixo da camisa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os metais. Vou mudar a tela aqui para poder estar explicando para vocês sobre os metais. Tá aqui, olha. Então, como eu falei, ó, a gente pode usar o metal polido, que é geralmente essas peças bem lisinhas que chegam a brilhar, como esse anel de prata que tá aí, esse outro anel de ouro branco com uma pedra preta embaixo, esse outro de ouro também amarelo com a pedra azul, tá? Então, metal polido, escovado ou envelhecido. Já nessa primeira foto, esse anel já é um ouro escovado ou envelhecido. Nesse outro com essa pedra verde também, você vê que é uma peça mais bruta, tá bom? As pedras podem ser opacas e translúcidas, ter a estrutura rígida ou maleável, além de cores diferentes. Também estou colocando vários exemplos aí, tá? Eu até coloquei dois exemplos de misturas de material, tá, gente? É um anel de madeira que ele tem cravejado uns pedacinhos de prata. Então, pra gente ver que não é uma prata escovada, ela tá na forma bruta dela. E embaixo é um anel de acrílico com folha de ouro. Então também a gente pode usar o material de uma outra forma, tá? Coloquei aí para vocês verem. Todas essas características vão influenciar na questão do seu estilo pessoal, tá bom? Nas características e nas mensagens que você quer transmitir com os seus acessórios, tá? Então agora a gente vai entender alguns estilos de acessório. Por exemplo, eu vou falar do acessório maxi ou minimalista. Vocês sabem que são acessórios maxi ou minimalistas? Vou mostrar para vocês. Muita gente se engana quando acha que quando a gente fala que é um acessório maxi, são muitas coisas, né? E minimalista é uma coisa bem delicada, que quase não, né? Mas a gente tem que entender a diferença de cada um. Quando nós pensamos em maximalista e minimalista, a gente logo associa ao tamanho das peças, como eu estou explicando para vocês. Mas se tratando de acessórios, o visual maxi e mini tem a ver com a quantidade de pontos focais, tá bom? Então, quando eu tenho um único ponto focal, como nesse exemplo aí que eu coloquei dessas duas mulheres com um colar só, os colares são grandes, são mais abrutalhados, eles têm um volume, mas tem um único ponto focal. Então, isso caracteriza maximalista. Eu ia falar outra coisa. Maximalista ou minimalista, mas é o maximalista, é esse que... Minto. Desculpa, gente, confundi aqui. Não é o que tem um ponto focal, é o minimalista, tá bom? Então, o acessório pode ser grande e minimalista, que é exatamente esse exemplo que eu tô dando aí para vocês, tá? Que tem um ponto focal. Por conta de suas linhas e design, isso também é avaliado. O maximalista é uma mistura de acessórios com muitos pontos focais, como nos exemplos aí embaixo. Então, você vê que tem várias informações numa mesma peça, tá? Agora, como que eu posso combinar isso? Essas questões de maximalista e minimalista. Vou mostrar para vocês numa outra tela. É bom a gente ir colocando as telas, né? Porque aí fica mais fácil da gente identificar. Porque às vezes só falando a gente não consegue entender muito. Eu sou muito visual, então eu gosto de explicar dessa forma. Quando a gente vai, combinar, gente, beber mais uma aguinha.
quando a gente vai combinar, é importante a gente levar em conta o nosso gosto pessoal, tá? Seu estilo e o objetivo, né? O que você quer passar com as peças que você está usando. Então, a ordem de hierarquia, quem determina é você, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, esse brinco que eu tô usando hoje, ele vai chegar nos lugares antes de mim. As pessoas vão... Ele chama mais atenção do que eu mesma. Então, para uma pessoa que é mais tímida, né? Que é mais assim, na sua, não gosta muito de chamar atenção, esse não vai ser um acessório que você vai usar normalmente. Esse é um acessório que é uma pessoa que sabe o que quer, que não está preocupada se ele vai chegar antes dela e ele vai ser um ponto de conversa, entendeu? Então, assim, para um visual equilibrado, tá? Eu sugiro uma harmonia e contraste na medida certa. Então, se você quer começar a usar nos elementos, a minha dica é que você comece pelos anéis, tá bom? Eu gosto muito de anel. Hoje, por acaso, eu não tô com nenhum, tô só com a minha aliança e meu anel de noivado. Mas hoje eu não tô com nenhum porque eu queria chamar mais atenção para os brincos que eu tô usando. E por isso também o contraste, tá vendo? Ó, da camisa, da blusa, né? Com os brincos. Aí você brinca também com as cores da maquiagem, entendeu? Porque aí tudo você faz uma harmonia de cores e de formas, como eu tava falando anteriormente, tá? Então, quem quer começar a ousar, começa com os anéis. Dei várias opções aí de anéis aí embaixo que você pode começar a usar colocando bastante. Então, a escolha é um importante, o estilo, como eu mostrei aí embaixo, né? Nessas duas fotos que tem bastantes anéis, porque aí você vai definir o estilo que você quer passar e a quantidade. Então, você vai agregando, vai construindo a imagem aos poucos, tá bom? Colares grandes e com muitas voltas, quem me conhece sabe que eu também adoro, tenho de várias cores. Eles ficam melhor por dentro da camisa ou fazendo papel de gola, como nesse exemplo que tá bem em cima aí. A Olivia Palermo, ela é uma pessoa que sempre usa, né, esse truque de style, de botar o colar por baixo da gola na camisa. E tem essa outra opção aí do lado também, que já são, para vocês verem aí, ó, o maximalismo e o minimalista. Tem as duas opções aí também. Então, você vê que você pode colocar vários pontos focais e um ponto focal também com esse truque de styling aí. Já os colares fininhos, usados de uma só vez, ficam lindos. Apenas tenha cuidado com a altura que cada um deles vai ter para não ficar embolado e perder o efeito, que é o caso dessa foto aí que tá no meio. Tem vários colares, eles não são tão fininhos, mas você vê que cada um tem uma altura específica para não ficar um em cima do outro e não perder o efeito, né, da peça. Agora, para pessoas exageradas como eu, algumas pessoas falam: Pamela, você é muito pequenininha, eu não sei como você consegue usar acessórios que chamam tanta atenção. Eu acho que é justamente por isso, eu já sou tão pequenininha. Se eu for usar uma coisa mais discreta, ninguém vai perceber, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa da minha personalidade usar os acessórios que vão trazer uma conversa, né? Que vai trazer um questionamento, que vai trazer essa dúvida. Nossa, eu não sabia que uma pessoa pequena podia usar uns acessórios tão grandes. Então, tudo é uma questão, gente, de balance, né? De ter uma... Como é que a gente chama? Esqueci o nome agora. Live é assim, gente. As palavras somem. É uma questão de... Não é balance. Eu tô pensando na palavra em inglês, mas não é isso. É uma questão de você saber Nossa! De você avaliar, tá? É estrutural. Eu não posso falar que é uma questão matemática, mas você tem que saber, por exemplo, a altura das suas pernas. Tem uma das coisas que a gente fala na consultoria, que são a quantidade de cabeças que tem num corpo. Isso não tem nada a ver com a altura.
são os cortes que a gente faz, as medições que a gente faz para analisar, né, que tipo de corpo a pessoa tem. Então, por exemplo, o corpo perfeito tem 8 cabeças. Eu tenho 8,5. Eu tenho 1,59 de altura. Então, assim, não é uma questão mesmo de você avaliar a estrutura e saber usar os acessórios, as bolsas, a altura da calça, a altura da bolsa a seu favor, tá? Então, como eu estava falando, para as pessoas exageradas como eu, é possível usar 2, 3 ou mais acessórios enormes ao mesmo tempo, tá? Sempre respeitando a importância das peças. Então, você sempre vai analisar. E uma coisa que eu sempre falo, gente, é assim: ficou na dúvida se tá too much, se tá over, tira uma peça. Se mesmo assim você achar que tá, tira mais uma. Até você sentir confortável. Nada melhor do que a gente se olhar no espelho. Não é só olhar no espelho, tá? Uma coisa que eu sempre falo também para as minhas clientes é: não adianta a gente olhar no espelho, a gente tem que se olhar. Quando a gente se olha, a gente avalia a imagem que a gente está vendo, não só admira a imagem, tá bom? Então, para não errar, o ideal é que haja distância entre os colares, no caso que eu tô falando, dos acessórios grandes, ou anéis, pulseiras, né? E, por exemplo, colar e pulseira tem uma distância aí entre as duas peças. Brinco e bracelete, tá? Ou brinco e pingente longo. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá bom? E aí eu coloquei opções dessas ideias também, tá? Agora, as joias, elas também têm estilos diferenciados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos estilos das joias. Vamos lá. Cadê? Peraí, gente, que eu tô procurando aqui Aqui. Primeira opção são os estilos. Então, como eu estava dizendo, existem muitos tipos de acessórios disponíveis, mas nem todos estão sempre de acordo com o estilo de cada pessoa, tá? Então, por isso é necessário saber primeiro qual estilo você tem, para você poder se inspirar e poder apostar no acessório perfeito que vai estar coordenado com a imagem que você quer passar, com a sua identidade, com a sua essência, com a sua personalidade, tá bom? Então, é necessário saber o seu estilo antes de você adquirir um acessório. Dessa forma, a peça vai complementar perfeitamente o seu look, deixando claro qual é o seu estilo. Porque você imagina, se eu tenho um estilo mais casual, né, uma coisa mais assim, gosto de tons terrosos, uma coisa mais layback, assim, mais confortável, né? Eu não posso usar uma joia clássica, né? Aqueles brincos de pedras preciosas com grande como é que fala? Com pingentes e tudo mais. Não combina uma coisa com a outra. Então, realmente, a gente tem que saber qual é o nosso estilo para a gente poder estar avaliando e comprando as peças corretas, tá? Então, cada pessoa possui características muito particulares. Por isso, é muito difícil criar padrões e rótulos. Então, a gente, mesmo tendo o seu estilo próprio, e super pessoal, que acaba sendo uma coisa pessoal, tá? Com certeza você busca referências em algumas pessoas, algumas artistas, hoje em dia nas blogueiras. Então, a gente tenta usar o que está na moda, mas nem sempre o que está na moda nos favorece e nem está correspondendo ou relacionado com a imagem que eu quero passar e com a minha essência, com a minha identidade. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas, tá? Com certeza você vai buscar referências em alguém que da sua época, de hoje, né? Ou então tem gente que gosta de coisa vintage, vai buscar lá atrás, tá bom?
Então, essas inspirações fazem com que tenhamos um direcionamento do que gostamos também, tá? Então, dessa forma, a gente também começa a saber o que serve pra gente e o que não serve. E aí, a gente vai juntando as referências e as nossas características para poder criar o nosso estilo. Então, vamos lá. Os estilos são clássico, aí eu tô mostrando dois para vocês, clássico e glam. O que é o clássico? Cotas, pérolas, rivieras são as principais apostas de quem adota um estilo clássico. Então, se você se identifica com esse estilo, procure apostar em acessórios desse estilo. São peças clássicas e lindas. O que é clássico? Não sai de moda nunca, gente. Uma peça clássica é aquela que passa de mãe para filha, tá bom? O glam. O que é o glam? São semi-joias para mulheres que procuram acessórios poderosos e totalmente glamurosos. Botei uns exemplozinhos aí para vocês. São peças statement, a gente já fez uma live falando especificamente disso, de uma peça statement, como anéis, com pedras grandes, tá? Um brinco, por exemplo, esses ear cuffs que estão usando agora. Então, essas peças são peças glam. E também acessórios com design bem diferentes, tá bom? Vamos aos próximos estilos. Fashion e ladylike. O fashion é para quem segue as principais tendências de moda, tá? São joias coloridas, geométricas, são uma super aposta, né? Eu coloquei aí uns ear cuffs aqui do lado esquerdo para vocês poderem ir identificando que é uma peça assim, não é uma peça clássica atemporal, é uma peça que você vai usar durante um tempo e depois não vai usar mais, tá? Então, invista também na simetria. As pessoas que querem usar acessórios fashion têm que investir na simetria, o ródio negro, tá? Peças modernas, como um colar gravatinha. Então, você vai buscar peças que estão relacionadas com as tendências de moda daquela estação. Já o ladylike é um estilo bem romântico, tá? Então, essas são as inspirações que você procura com tons pastéis, pérolas, tá? Elas também se enquadram perfeitamente nessa opção. São as coisas mais delicadinhas, mais refinadas, tá? Então é bem românticozinho mesmo, tá bom? Então, além disso, as semi-joias de banho rosé combinam muito com esse estilo também. Vamos ao próximo. Aqui. Rocker e cool. O rocker é o que eu acabei de falar. Ela vem com um banho de ródio negro, tá? E isso já é suficiente para deixar o acessório com uma pegada bem de roqueira, tá? O rocker é mais para uma, né, a tradução seria roqueiro mesmo. Então, para uma boa combinação inspirada nesse estilo, aposto no ear cuff, que tem opções aí também, tá? Piercings que são fakes, que tá usando bastante esses aqui no meio da orelha, entendeu? Além de peças com zircônias pretas. Então, essa é uma característica do estilo rocker. Já o estilo cool, tem os exemplos aí embaixo também, é o famoso estilo descolado, tá? Você pode fazer um mix bem cool de piercings fakes, coloridos, vestir em anéis rendados, ajustáveis, ear cuffs geométricos, colar de proteção de olho negro, tá? Isso também o que vai deixar o seu look descolado, essas são características desse estilo de joia. E tem também as nossas últimas opções, que são, cadê? Que tá se falando muito agora, que é o boho chic. Esse estilo é aquele inspirado nos hippies,
Os antigos hippies da década de 70. Como as coisas vão e voltam, né? Então, se você se identifica mais com esse lifestyle, o interessante é usar peças que tenham motivos que façam referência à natureza de alguma forma. Bom, pedras naturais, tá? Penas, couro, tá? É uma ótima aposta, como por exemplo um colar de turquesa. E o estilo casual, também conhecido como básico. Então, aquelas joias que complementam o look. O básico é aquilo que complementa, mas sem chamar atenção, tá? Ela sempre vai estar dentro do seu estilo e ela nunca, como esse meu brinco, vai chegar antes de você. Ela vai complementar o seu look, passando a imagem que você deseja passar, sem chamar atenção, tá? Então, você pode vestir muito em argolas, essas argolas podem até ter um tipo de detalhe, anéis e brincos com design geométricos, mas nos modelos mais clássicos. O colar gravatinha também complementa muito bem os looks do estilo casual. Vamos ver aqui quais as nossas próximas opções. Agora eu vou apresentar para vocês algumas dicas de styling para vocês usarem com esses acessórios, tá? A gente já tá acabando a nossa live, gente. Aqui, dicas de styling. Vamos lá. 5 dicas de styling, tá, gente? Relógio com pulseira. A gente estava falando das misturas. Relógio com pulseira. O relógio é uma peça que combina perfeitamente com pulseiras. Além disso, é um acessório útil, tá bom? A dica para quem gosta de misturar tons de prata e dourado, por exemplo, é optar por relógios e pulseiras que têm o mesmo banho e estrutura. Estou mostrando 2 opções aí, uma em prata, outra em ouro, com um relógio mais clássico, mais tradicional, e o outro uma coisa mais esportiva, mais moderna. Então, outra sugestão para incrementar o look é misturar também pulseiras de diferentes tamanhos e materiais com o relógio. Também estão nesses exemplos aí. Mas cuidado para não exagerar e acabar comprometendo o seu visual. Quando é que a gente exagera, gente? Quando ela passa do nosso estilo. Se você começa a colocar muita coisa que não tem a ver com você, com a sua personalidade, com o seu estilo de vida, com a sua essência, com a sua identidade, acaba sendo uma coisa over que compromete o seu visual. A aliança com aparador, segunda dica de styling, tá? O anel de compromisso ou aliança são acessórios que geralmente as pessoas comprometidas costumam usar sempre. Então, para valorizar esse acessório tão importante, a dica é combiná-los com aparadores, que são anéis, dando um charme, tá? Extra em suas mãos. Então, são esses 2 exemplos de anéis aí em cima, que tem as alianças e os aparadores. Então, os aparadores, eles devem ficar sempre abaixo da aliança, aumentando a sua proteção. A nossa terceira dica é a cascata de colares, que é esse mix de colares que está se usando bastante agora, né? Várias celebridades e fashionistas têm apostado muito nesse look de colares, de cascata de colares. Então, a gente pode ver inspirações aí incríveis no Instagram, né, nos lookbooks de várias marcas. Então, tem muita opção disso aí no mercado. Então, experimente combinar colares com comprimentos e materiais diferentes, como eu já tinha falado, tá bom? A mesma sugestão também vale para os pingentes. Então, aposte em peças mais ousadas, como nesse aí de baixo, que eu tô mostrando, que o colar é mais fininho, mas várias opções de pingente, tá? Como chokers também, a cascata de colares e outras combinações que destaquem o seu estilo. Quarta dica de styling, maxi brincos. Coloquei 3 opções aí para vocês. Uma mulher mais clássica, tradicional, com um brinco de pérolas. A outra com mistura de argolas. E a outra com ear cuff, tá bom? Então, esses brincos nunca saem de moda. Literalmente, os maxi brincos
Eles podem variar de estilo, tá, gente? Mas sempre vai ter maxi brinco, como essas opções aí. O ear cuff não é uma coisa que a gente usava uns 5 anos atrás, talvez, mas hoje tá tão na moda que quem não usa um ear cuff tá out, não é? Então, para essa temporada, eles estão mais divertidos e dinâmicos, tá? As peças maxi têm se destacado por deixar qualquer look arrasador. Então, você imagina, esse brinco que eu tô aqui não é uma peça cara, foi uma peça que eu paguei barato, mas dependendo da combinação que eu faço de parte de cima com ele, eu vou fazer o look a peça parecer, vou valorizar mais a peça ou não. Gente, nunca é demais lembrar que se você for usar um brinco mais extravagante como esse que eu tô usando, evite colares ou outros acessórios da mesma proporção. Então, o que eu fiz? Não coloquei anel, não coloquei pulseira, não fiz nada. Coloquei só o brinco hoje, tá? Então, se você for usar um maxi brinco, dispense outras peças que possam roubar a atenção dele. E a nossa quinta dica são os acessórios minimalistas, que é a última foto aí que tem um monte de florzinha. Combinar acessórios minimalistas é uma grande tendência do momento. Delicadas e confortáveis, estas peças podem deixar qualquer look incrível. Mas atenção, ainda assim é preciso cuidado para fazer as combinações corretas, tá? Então, para você obter uma harmonização perfeita, o truque é simples. Aposte em vários colares finos de diferentes comprimentos e aproveite para combinar com diferentes anéis delicados, como na foto que eu coloquei, na mesma mão, tá? Pulseiras mais sutis e, claro, brincos pequenos e marcantes. Então, gente, é isso aí. Como eu falei, os acessórios, eles são tem muita coisa para se falar de acessório. Muita, mas muita mesmo. Então, a gente tem uma gama muito grande de informação que não dá, infelizmente, para fazer numa live só, no tempo que a gente tem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre acessórios, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, me manda mensagem, tá bom? Quem não conseguiu assistir a live, se vocês mandaram para alguém e a pessoa não conseguiu assistir, avisa para essa pessoa que vai estar gravada no feed e também vai estar disponível no canal do YouTube. Então agora a gente tem várias opções para estar aí. Eu sei que o horário às vezes é um pouco tarde. Também quero que vocês me deem sugestão de horário, tá, gente? Porque às vezes eu acho que esse horário é um horário bom pra gente estar fazendo, mas às vezes acaba sendo um horário ruim, tá? Então eu queria agradecer a todos que estiveram comigo aqui até agora, tá? Sejam muito bem-vindos a esse meu espaço. A minha ideia é poder ajudar vocês com um pouquinho do conhecimento que eu tenho na área. Acho que com 26 anos de profissão, eu acho que eu tenho alguma coisa, né, gente, para poder passar para vocês. Mas eu queria dizer também que eu tenho me divertido muito com essas lives. Eu tenho buscado temas que possa trazer e fazer uma diferença, né, para vocês, ajudar vocês. Então, essa live de hoje a gente vai ficando por aqui. Até a próxima live de quinta. E um beijo grande. Tchau, tchau.